E a gente vai conversar agora por telefone com o Tenente Queiroz, ele que é do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Oi, Tenente, uma excelente tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar conversando com a gente nessa tarde de domingo. Uma tarde de muito trabalho para vocês por aí, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, terminados os trabalhos dessa ocorrência, né? A gente continua aqui fazendo os desdobramentos, apoiando os demais órgãos no que for necessário e esperando também elucidações sobre o fato. Tenente, eu queria saber um pouco sobre como foi o trabalho de resgate às vítimas, né? Foram muitas vítimas presas às ferragens. Como foi esse socorro do Corpo de Bombeiros no momento que vocês chegaram lá? Bom, esse tipo de ocorrência é uma ocorrência de grande complexidade, né? Quando a gente tem um número elevado de vítimas, o principal ponto de atenção é justamente na triagem, no qual estado que essa vítima se encontra e qual unidade e o meio pelo qual ela vai ser transportada. Então, inicialmente se faz uma triagem, uma avaliação do cenário para que as equipes possam atuar de maneira segura. Depois identifica-se aquelas vítimas prioritárias para atendimento, faça o contato com outros órgãos e com as unidades que vão receber. Então, esse atendimento contou com uma integração muito importante, não só entre o Corpo de Bombeiros, mas a Polícia Militar, o SAMU e a própria concessionária das vias. Gustavo Uribe, nosso analista, também participa dessa entrevista. Gustavo, com você. Obrigado, Tainá. Tenente, muito obrigado pela entrevista. Há já os indícios do que causaram o acidente? Foi um problema mesmo de freio do ônibus? Então, no local, as testemunhas, né, os sobreviventes, os passageiros que estavam no momento do ocorrido, relataram que o próprio motorista alegou que estava sem freio. É claro que esse é um trabalho que tem que ser confirmado pela Polícia Civil, né, pelo trabalho de perícia, de investigação, mas inicialmente foram os relatos das testemunhas no local. E há que se ressaltar que aquele local, aquela região da Serra de Igarapé, é uma região muito perigosa e que frequentemente acontece esse tipo de acidente. Então é importantíssimo, todos que frequentam aquelas rodovias, todos que pegam ônibus, transportam cargas, veículos, estejam atentos durante aquele trajeto e principalmente cuidem da manutenção dos seus veículos, né? Tem uma certa responsabilidade com trafegar naquele tipo de rodovia. Tenente, e quantos profissionais atuaram nesse resgate, né? Foi um resgate de alta complexidade, pelo que a gente pôde acompanhar. Exatamente, né? Esse tipo de ocorrência sempre conta com várias unidades. E nessa ocorrência atuaram 5 unidades, não só da região metropolitana, mas também do batalhão de Divinópolis, totalizando 25 militares apenas do CDMMG, fora todos os outros órgãos envolvidos. Tenente, alguns relatos que foram feitos à polícia disseram que o motorista, inclusive, ao ter jogado o ônibus em direção ao barranco, na verdade ele evitou que a tragédia fosse maior. O senhor chegou a averiguar esse quadro, se realmente ele conseguiu, de uma certa forma, fazer com que não houvesse uma morte maior, que houvesse um número maior de mortos, no caso? É difícil precisar isso, né, quando a gente não está presente durante a ocorrência do fato. Mas o fato é que aquela região, uma região de muitas curvas, muitas serras, então, claro que sempre tem um potencial de uma tragédia ser bem maior, tá? Mas realmente, testemunhas disseram que o motorista tentou amenizar essa tragédia jogando o ônibus contra o barranco, mas infelizmente não conseguiu evitar o acidente, causando aí essas fatalidades. Tenente, a gente já tem alguma outra informação em relação ao andamento da perícia, né? Você trouxe que é uma região perigosa, que é uma região de serra. E o que a gente tem de informação é isso que comentamos agora sobre o freio ter falhado, né? O que mais a gente tem de informação em relação ao que causou esse acidente? O Corpo de Bombeiros apurou essas informações iniciais, né? Repassou essas informações e as testemunhas para a Polícia Civil. E agora é com a Polícia Civil que vai dar início a essa investigação, vai apurar realmente se foi essa falha mecânica, se teve algum tipo de responsabilidade humana também, se teve algum tipo de negligência também com relação ao veículo, quais as condições que eles estavam trafegando. Então, a gente deve aguardar ali inicialmente esses relatórios para poder prosseguir. Tenente, eu já trafeguei na Serra do Igarapé e realmente é bastante perigosa, cheia de curvas, é bastante sinuosa. A minha dúvida é, já há sinalização nesses trechos, mesmo que seja perigoso? Há placas indicando para os motoristas reduzirem a velocidade, até para que não ocorram mais tragédias como essas? Essa rodovia, apesar de passar por um trecho de serra, um trecho complicado, ela é uma rodovia que tem uma concessionária responsável, né? Então, ela tem sim uma sinalização
tem alguns avisos, né, de perigo, mas ainda assim, com esses avisos, se não tiver atenção redobrada, devido ao relevo, devido à característica das curvas, acontecem sim esses tipos de ocorrências. Então é fundamental que todos que trafeguem ali tenham mais atenção ainda quando passar por esse tipo de trecho. Tenente, em relação ao estado de saúde das vítimas, a gente tem atualizações, né? Se eu não me engano, foram 27 pessoas socorridas, levadas aos hospitais, 2 em estado grave. O que a gente tem de atualização em relação ao estado de saúde delas? Então, a vítima que estava em estado grave foi conduzida para o Hospital João 23. Nós não temos atualização com relação ao estado de saúde dele. As demais vítimas com ferimentos mais leves, tá bom? Então, assim, a gente tem a maior parte das vítimas com ferimentos leves e esse caso, com esse estado mais grave, que foi transferido para o João 23, a gente não tem atualização do estado de saúde. Tenente, o senhor tem informações a respeito do motorista? O motorista chegou a falecer nesse desastre ou não? Ele teve apenas escoriações? Não, o motorista sobreviveu, foi conduzido com ferimentos leves também. Tenente, quais são os próximos passos dessa ocorrência? O que a gente deve acompanhar, né, a partir desse momento para frente? Então, agora é aguardar os relatórios da Polícia Civil, relatórios com relação ao veículo, a documentação desse veículo, as condições mecânicas desse veículo, depois as apurações que vão fazer parte, né, de todo o processo do motorista e das testemunhas envolvidas. E aí sim buscar a elucidação do caso, né, que será competência da Polícia Civil após ali a estruturação do procedimento. E quantas horas duraram esse resgate, Tenente? Foi durante toda a madrugada? Isso. Foi por volta das 3 da manhã que o Corpo de Bombeiros foi acionado e as viaturas, né, as equipes do Corpo de Bombeiros terminaram os trabalhos após aguardar a chegada da perícia, a chegada do rabecão, a chegada das unidades de saúde, finalizaram o atendimento por volta das 10 da manhã lá no local. As imagens são realmente impressionantes. Tenente, e casos como esse são relativamente comuns nessa rodovia? Infelizmente, nós temos casos como esse em todas as rodovias do Brasil, né? Minas Gerais tem a maior malha viária do país e é realmente comum, infelizmente, acontecer esse tipo de desastre. Por isso é muito importante também os usuários, passageiros, pessoas que usam serviços de transporte fretado, que também verifiquem as condições do veículo, licenciamento junto aos órgãos competentes, se a documentação está regularizada, porque já traz um pouco mais de tranquilidade durante as viagens. Tenente, o senhor chegou a falar a respeito do motorista que acabou saindo, felizmente, sem ferimentos muito graves. Ele chegou a dizer no local do acidente o que aconteceu, se foi realmente a questão do freio ou apenas as testemunhas que sobreviveram dentro do ônibus? Não, ele não chegou a prestar declaração, apenas as testemunhas, né, os passageiros que estavam também no ônibus que falaram a respeito da dinâmica do acidente. Tenente, na sua avaliação, falta o quê? Falta fiscalização para prevenir acidentes como esse? Acredito que a chave é a prevenção, né? Então nós devemos investir não só na fiscalização, mas na sinalização e na educação de todos, né? A educação do usuário do serviço de transporte em fiscalizar o veículo que ele está sendo transportado, a educação dos proprietários de empresas, dos motoristas, para que a gente possa evitar esse tipo de situação, esse tipo de desastre. Muito obrigada, Tenente Queiroz. Obrigada pela sua disponibilidade, por conversar aqui com a gente na CNN. A gente deseja um excelente trabalho por aí. Muito obrigado. Bom domingo a todos.